Olá, povo de Deus, a paz de Cristo a todos. Aqui é o Felipe. Vamos continuar aqui o nosso estudo, né, da orientação pastoral magistério vivo da igreja, do Fernando Ripan. E vamos continuar de onde paramos, né? E nesse vídeo eu vou começar a falar da questão da missa, né, a validade da missa nova, da missa tridentina, né? Quais são as razões que levam, né, os católicos a preferirem a missa tridentina, a lutarem pela preservação da missa tridentina, e os critérios, né, os limites a serem observados nesse caso, né? Então vamos mudar aqui a cena e vamos começar, né? Aqui, né? A gente veio até esse ponto, veio até aqui, né, no vídeo anterior. Então vamos continuar a partir daqui. Primeira consequência, a aplicação desses princípios teológicos à questão da missa. A unidade de culto, a variedade dos ritos e poder da igreja. A unidade da Igreja Católica é uma das suas notas características essenciais. Junto com a santidade, a catolicidade e a apostolicidade. A igreja, portanto, nunca pode perder sua unidade, sob pena de deixar de existir. A igreja tem que ser una, né? Você vê na Bíblia que Jesus diz que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele diz que edificar uma igreja só. Não vale, né? Aí você vê São Paulo dizendo, 1 Coríntios 10, rogo-vos, irmãos, que esteja todos em... como é que é? Que esteja todos em plena unidade, que não haja entre vós divisões. Enfim, é nesse sentido. Eu não lembro exatamente como é que é o texto, mas ele está falando nesse sentido, pedindo unidade, né? Rogo-vos, irmãos, que estejais todos de pleno acordo e não haja entre vós divisões. E todos no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Acho que é mais ou menos isso que ele fala, 1 Coríntios 10. E você tem Efésios 4, 4 e 5 que ele fala: há um só corpo, só espírito, há uma só esperança, qual chamado pela vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Também Gálatas 1, 7, acho que é do 7 ao 9, ele vai dizer: ainda que nós, alguém, um anjo baixado do céu, vos anunciasse o evangelho diferente do que temos anunciado, que ele seja anátema. Repito o que aqui acabamos de dizer. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que temos anunciado, que ele seja excomungado. É mais ou menos isso que ele fala. Vê que São Paulo ele pregava várias vezes a unidade, né? E tem outras passagens que eu poderia citar, né? Acho que é Romanos 16 também, acho que 17 em diante, que ele fala para desconfiar daqueles que causam divisões, enfim. Então você tem várias passagens, assim, da Bíblia que exortando essa questão da unidade, né? E a unidade da igreja é tríplice: unidade de governo, um só governo do Romano Pontífice e dos bispos em comunhão com ele. Ou seja, unidade de governo. Tem que ter um governo só, uma hierarquia só. Não é igual no protestantismo que cada seita tem uma liderança diferente independente das outras. Não. Na igreja católica tem que ter um só governo. Tem um governo que tem jurisdição sobre toda a igreja, sobre todos os católicos, que é o governo do Papa. E o governo episcopal dos bispos em cada diocese é subordinado ao governo do Papa. A autoridade do Papa. Unidade de fé, uma só doutrina, ou seja, um só credo, né? São Paulo fala um só Senhor, uma só fé e um só batismo, tem que ter um só credo. Então, o católico aqui do Brasil, o católico aqui do Distrito Federal, o católico lá de São Paulo, o católico dos Estados Unidos, do México, lá da Europa, do Japão, da África, tanto faz, de qualquer lugar do mundo, tem que ter o mesmo credo, tem que crer nos mesmos dogmas. Para ser católico, tem que crer nos mesmos dogmas, na mesma fé que a igreja crê. Naquilo que está no catecismo da igreja católica, naquilo que foi definido nos concílios, naquilo que os papas definirem ex-cátedra. Senão, não é católico. E unidade de culto prestado a Deus, sobretudo através de sacramentos, especialmente a Santíssima Eucaristia. Unidade de culto, ou seja, há um só culto. Um só culto. Ah, mas existem vários ritos, sim, mas rito não é culto. Unidade de culto é um, um só culto de adoração divina, que é o culto da Santíssima Eucaristia, o sacrifício eucarístico. É o único sacrifício que existe na Igreja Católica. É o sacrifício eucarístico. Né? Ele está falando de culto prestado a Deus, né? Unidade de culto prestado a Deus. Ele está falando de culto de adoração divina. Ou seja, unidade de culto e adoração divina. Que só pode existir um culto de adoração divina na Igreja Católica. Que esse único culto é o sacrifício eucarístico. Agora, formas de realizar esse culto, que são os ritos, aí existem várias. O Código de Direito Canônico atual assim define a Santíssima Eucaristia como sacramento e como sacrifício. Augustíssimo Sacramento é a Santíssima Eucaristia, na qual se contém, se oferece e recebe o próprio Cristo Senhor, e pela qual continuamente vive e cresce a Igreja. O sacrifício eucarístico memorial da morte e ressurreição do Senhor
em que se perpetua pelo século, o sacrifício da cruz é o ápice e a fonte de todo o culto e da vida cristã. Por ele é significado e se realiza a unidade do povo de Deus, e se completa a construção do corpo de Cristo. Os outros sacramentos, as outras obras de apostolado da Igreja se relacionam intimamente com a Santíssima Eucaristia e a ela se ordenam. É o cano 897. A Eucaristia é, por assim dizer, o centro, a característica e a identidade da Igreja Católica. Mas a sua celebração tem diversas formas ou ritos. Ou seja, há um só culto eucarístico, um só sacrifício oferecido pela Santa Igreja Católica, é o sacrifício eucarístico. Mas formas de oferecer sacrifícios existem várias. Essas formas são os ritos litúrgicos. Né? As diversas tradições litúrgicas ou ritos legitimamente reconhecidas por significarem e comunicarem o mesmo mistério de Cristo manifesta a catolicidade da Igreja. A diversidade litúrgica, quando legítima, é fonte de enriquecimento e não prejudica a unidade da Igreja. E a Igreja Católica conta com dezenas de diversos ritos orientais e latinos, e todos eles sendo expressões diferentes do mesmo culto católico prestado a Deus. Ou seja, são vários ritos, são várias formas de realizar o culto. Mas cada um desses ritos, todos esses ritos são o quê? São expressões diferentes desse mesmo culto. São formas diferentes de realizar o mesmo culto eucarístico, o mesmo sacrifício eucarístico. O sacrifício que eu ofereci, todos esses ritos, é o mesmo, é o Santíssima Eucaristia. A igreja tem poder de criar e modificar os seus ritos. Assim, sobre o poder da igreja, sobre a administração do sacramento da Eucaristia, o Concílio de Trento declara expressamente que a igreja sempre teve o poder de, na administração dos sacramentos, salvo a substância deles, determinar e mudar aquelas coisas que julgar conveniente a utilidade dos que recebem, ou a veneração dos mesmos sacramentos segundo a variedade das coisas, tempos e lugares. Nota 37, Concílio de Trento, seção 21º, capítulo 2. Número 1728, tudo bem, Guilherme. Tá aqui. Então, o Concílio de Trento, na 21ª sessão, ele afirma expressamente: a igreja sempre teve e sempre terá, né, o poder de, na administração dos sacramentos, salva a substância, ou seja, aquilo que é substancial, que é essencial para o sacramento acontecer, de determinar e mudar aquilo que julgar conveniente à unidade dos que recebem a veneração dos mesmos sacramentos. Ou seja, com exceção daquilo que é essencial para o sacramento acontecer, daquilo que é substancial, daquilo que se não tiver o sacramento não acontece, com exceção daquilo que é substancial, a igreja pode mexer no que quiser na liturgia do sacramento, naquilo que achar mais conveniente. E o que é essencial? É isso o Papa Pio XII vem nos esclarecer na encíclica Mediator Dei, que é citada aqui pelo Dom Fernando Infante. O Papa Pio XII nos ensina na sua célebre encíclica sobre a Sagrada Liturgia. A hierarquia eclesiástica tem usado sempre de seu direito em matéria litúrgica. Qual é o direito? O direito de modificar, de criar e modificar seus ritos. Preparando e ordenando o culto divino, enriquecendo sempre de novo esplendor e decoro para a glória de Deus e vantagem dos fiéis. Não duvidou, além disto, salva a substância do sacrifício eucarístico e dos sacramentos, em mudar aquilo que não julgava adaptado, em acrescentar o que parecia contribuir melhor para a glória de Jesus Cristo e da augusta Trindade, para a instrução e estímulo salutar do povo cristão. A Sagrada Liturgia, com efeito, consta de elementos humanos e elementos divinos. Esses, os elementos divinos, tendo sido instituídos pelo Divino Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, não podem, evidentemente, ser mudados pelos homens, porque é lei divina. Foi instituído por Cristo, aí é lei divina, ainda o homem não pode mudar. Aqueles, os elementos humanos, né, aqui, ao contrário, podem sofrer várias modificações aprovadas pela hierarquia sagrada, assistida pelo Espírito Santo, segundo as exigências dos tempos, das coisas, das almas. Disso se origina a estupenda variedade de ritos orientais e ocidentais. Nota 88. Tá aqui, Pio XII, encíclica Mediator Dei, números 44 e 45. Então, o Dom Rivani coloca muito bem aqui, né? Ele coloca essa citação que vai mostrar muito bem. A liturgia tem os elementos humanos e divinos. O que pode mudar são os elementos humanos. O que não pode ser mudado são os elementos divinos, que são justamente a substância do sacramento, que é aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deixou. E referente à Eucaristia, o que foi que Jesus deixou? Ele deixou o ministro, tem que ser sacerdote validamente ordenado, né? Fazer isso em memória de mim, disse. Ele deixou os apóstolos como ministros desse sacramento. E pela sucessão, pelo sacramento da ordem, os sacerdotes que vêm depois deles, os apóstolos, primeiros sacerdotes da igreja. Segundo, a matéria, pão de trigo e vinho de uva.
Ele mandou, ele celebrou a Santa Ceia com pão ázimo e vinho, né? O pão ázimo, que é pão sem fermento, e o vinho feito de uva. E ele disse: fazer isto em memória de mim. Aquilo que ele fez com o pão e o vinho. Ele deixou as palavras da consagração. Aquilo que ele disse na Santa Ceia. Então, a igreja não pode mudar. Só que, veja bem, no caso da palavra da consagração, o que não pode ser mudado é o sentido das palavras. As palavras em si podem ser mudadas. Né? Porque, quando fala, eu disse aqui que Jesus deixou as palavras da consagração. Então, a igreja tem que manter. Não é que tem que manter ipsis litera o que Jesus falou. Assim, literalmente o que Jesus falou, não. Tem que ser o sentido. O mesmo sentido tem que ser, o sentido tem que ser o mesmo. Até porque, se vocês for ver na Bíblia, a gente tem 4 versões das palavras da consagração, né? Tem uma em São Mateus, São Marcos, São Lucas e uma em 1 Coríntios. São 4 versões. Se você comparar, não são idênticas. O sentido é o mesmo, mas as palavras não são idênticas. E como é que a gente vai saber qual delas é ipsis litera que Jesus falou? É literalmente o que Jesus falou. Não dá, né? Então, com relação às palavras da consagração, é o sentido das palavras que não pode ser mudado. A palavra em si, as palavras em si podem ser mudadas. O sentido que não pode. E, né, deixou a intenção, fazer isso em memória de mim. Ou seja, celebrar a Eucaristia com o memorial da morte, da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, perpetuando o sacrifício de Cristo. Então são essas 4 coisas que não o Senhor deixou. Então é isso que não pode ser alterado, o resto pode ser alterado. Veja que Jesus não deixou nenhum rito específico. Portanto, o rito litúrgico não é algo essencial. Nenhum rito, nem mesmo o rito tridentino é essencial para que haja o sacramento da Eucaristia. Não é, ou seja, não é necessário que a missa seja celebrada em rito tridentino para haver o sacramento da Eucaristia. Pode ser celebrado em outros ritos e vai ter o sacramento. Então o rito tridentino não é essencial. Assim como qualquer outro rito, né? Tanto o rito de Paulo VI, o rito, sei lá, ambrosiano, milanês, bracarense, maronita, bizantino, tantos outros ritos que tem por aí. Não são essenciais nenhum desses. Ou seja, quer dizer, qualquer um desses ritos pode ser mudado, pode ser criado, pode ser abolido. Enfim, a igreja pode mudar. Até o rito tridentino. Idioma também é uma coisa que não é essencial. Se fosse, a missa só poderia ser celebrada em aramaico. Jesus não deixou nenhuma ordem que fosse celebrado no idioma que ele celebrou lá. Né, os evangelhos nem dizem. No Novo Testamento nem dizem que idioma foi. A gente sabe que o aramaico, a gente sabe que Jesus falava aramaico. Né? Enfim, então é isso. Né? E só a autoridade da igreja pode declarar o que é legítimo ou não na celebração do sacramento, especialmente na Santíssima Eucaristia. Então é a igreja que diz o que vale e o que não vale. O que é rito válido, o que não é rito válido. É a igreja que diz o que pode e o que não pode ter na missa. Entendeu? O leigo católico não tem autoridade para ficar decidindo o que é válido e o que não é. O direito canônico nos ensina que pertence à autoridade da igreja determinar o que é válido e lícito na celebração, administração e recepção dos sacramentos. Pois eles são os mesmos para toda a igreja e pertencem ao depósito divino, então, no cano 841. Quanto à liturgia romana, tradicional, dita de São Pio V, o rito tridentino que nós temos hoje, estabelecida pela sua bula Co Primo Tempore, que alguns pensam nunca poder ser modificada nem por um papa posterior, há uma resposta oficial da Congregação do Culto Divino, de 11 de junho de 1999 que citamos. O que acontece? Essa bula Co Primo Tempore, né, se quem quiser só pesquisar na internet, você acha, ela é muito usada pelos tradicionalistas mais radicais para negar a validade da missa nova. Eles usam para dizer que a igreja não poderia criar um novo rito, porque nessa bula o Papa São Pio V ele determina que a missa tem que ser celebrada naquele rito tridentino. E determina que as normas seriam para sempre e tal. Então eles usam isso para dizer isso. É muito usado para negar a validade da missa nova. E ela também foi muito usada quando o Papa Francisco promulgou o Tradição dos Custódios para dizer que o documento não era válido. O Tradição dos Custódios. Eles usam isso para meio que, digamos assim, dogmatizar o rito tridentino, transformar o rito tridentino numa coisa dogmática, para dizer que não pode mexer no rito tridentino, que o rito tridentino é imutável, e tal. Mas é uma interpretação equivocada. Porque está dentro da autoridade da igreja mudar os ritos. A igreja pode criar e modificar seus ritos. Como foi definido no cano, na seção 21ª, seção 21, né, do Concílio de Trento. Foi citado aqui, né? Inclusive esse texto também é citado nessa nota, nessa resposta oficial da Congregação do Culto Divino.
Então vamos à resposta. Pode o Papa fixar um rito para sempre? Resposta, não. Então, primeira coisa já fica claro, não existe rito perpétuo. Né? Todo e qualquer rito litúrgico, inclusive o rito tridentino, pode ser abolido. Sobre Ecclesia Potestas Sica, dispensação de sacramento Eucaristia. É um nome latino da decreto do Concílio de Trento. O Concílio de Trento declara expressamente: existe perpetuamente na Igreja este poder para, na dispensação, o ministério dos sacramentos, salvo a substância deles, estatuir e mudar aquelas coisas que julgar melhor, para a unidade dos que recebem ou a veneração dos próprios sacramentos, segundo a variedade das coisas, tempos e lugares. Então citação da 21ª sessão do Concílio de Trento, né? Dennis 1728, e diz que a igreja tem autoridade para mudar, né? Criar e mudar os seus ritos, e mudar, com exceção da substância, aquilo que é substancial, que é essencial, mudar o que achar necessário, o que achar conveniente, o que quiser mudar, né? Do ponto de vista canônico, deve-se dizer que quando o Papa escreve perpétuo concedimos, que seria a expressão em latim que é usada na bula do Papa Pio V, cumprir um templo, que é a expressão de perpetuidade, que diz que o nome é perpétuo e tudo mais, deve-se subentender até que seja ordenado de outro modo. Ou seja, então quando você lê na bula de São Pio V dizendo que a norma é perpétua, é para sempre, que não pode ser mudado, não é para você levar isso ao pé da letra. Esse perpétuo, esse para sempre, é um até segunda ordem. É um até que seja ordenado de outro modo. Até que outro Papa venha e mude a norma. É próprio da autoridade soberana do Romano Pontífice não ser limitado nas leis meramente eclesiásticas, muito menos pelas disposições de seus predecessores. Ele é ligado somente à imutabilidade das leis divina e natural, além da própria constituição da Igreja. Veja, a autoridade do Papa não é limitada por leis eclesiásticas. O Papa pode mudar uma lei eclesiástica estabelecida pelo Papa. O que não pode mudar é que é lei divina e lei natural. Por exemplo, é lei divina que matrimônio é homem e mulher. E é lei natural que para gerar uma criança, para gerar uma vida, precisa de um homem e uma mulher. Então o Papa não pode aprovar o casamento gay, por exemplo. É lei divina que matar é pecado. E é lei natural também, porque ninguém precisa ser católico para entender que matar é errado. Mas é lei divina porque foi deixado nos 10 mandamentos que matar é pecado. E é lei natural que o feto no ventre da mãe é uma vida. É isso, a ciência comprova. É uma vida. Então, o Papa não pode aprovar o aborto. Porque é proibido por lei divina e natural. É lei divina que o matrimônio é indissolúvel. Então o Papa não pode aprovar o divórcio porque é proibido por lei divina. Entendeu? Agora, leis que tratam de liturgia, de ritos litúrgicos, são leis eclesiásticas. Ah, mas eu já vi um red thread dizendo assim: ah, mas lex orandi, lex credendo. Né? Acho que é lex credendi, a lei da oração e a lei da fé. Para dizer assim: ah, mas a liturgia trata de questão de fé. A liturgia transmite a fé da igreja, então documentos que tratam de liturgia são documentos que tratam de fé e são ex cathedra. Sim, lex orandi, lex credendi, a lei da oração e a lei da fé. A liturgia transmite a fé da igreja. Só que quando falamos dessa bula Cuprimo Templi, quando falamos de documentos tratando de normas litúrgicas, estamos falando de documentos que falam do como celebrar a liturgia. E não do conteúdo da liturgia. São coisas distintas. O como celebrar uma coisa, o que é celebrado é outra coisa. O documento, por exemplo, essa bula Cuprimo Templi, ele está falando do como celebrar a Eucaristia, não do o que é celebrado na Eucaristia. O que é celebrado é questão de fé. Né? É celebrado o sacrifício do Nosso Senhor. É questão de fé. O sacrifício de Jesus. Agora, o como é celebrado não é questão de fé. É questão de norma litúrgica. Lei eclesiástica. São coisas distintas. Essa bula, Cuprimo Templi, ela trata de normas de como é celebrado, não do o que é celebrado. Então, ela trata de normas eclesiásticas que podem ser mudadas. As expressões de perpetuidade e proibição de modificação usadas por São Pio V na bula Cuprimo Templi, pelo qual publicou o Missal, né, o Missal Tridentino, são idênticas às que ele mesmo usou na bula Cordia Nobis, pelo qual publicou o Breviário Romano. Veja, ele está dizendo que o mesmo Papa São Pio V, que escreveu a bula Cuprimo Templi e diz que as normas são perpétuas, ele fez a mesma coisa nessa bula Cordia Nobis, quando ele publica o Breviário Romano. Ele também diz que as normas são perpétuas. No entanto, São Pio X modificou esse breviário pela bula Divina Fato, ou seja, usando por sua vez as mesmas expressões solenes consagradas de perpetuidade e proibição de modificação. Proibição que não atingiu evidentemente o Papa Pio XII. Ou seja, o mesmo São Pio V que publicou o Cuprimo Templi, dizendo que as normas eram perpétuas, ele publicou uma outra
bula chamada Code Nobis, onde ele fala, usa as mesmas expressões dizendo que as normas são perpétuas, e nela ele publica o primeiro romano, diz que as normas são perpétuas, mas São Pio X foi lá e modificou o breviário. Ou seja, ele mudou as normas, mudou o que São Pio tinha estabelecido nessa bula, nessa Code Primus, Code Nobis, perdão. E mudou. Ou seja, essa expressão de perpetuidade não significa uma perpetuidade, né? Como ele fala, que São Pio X, nessa bula aqui Divina Fata, onde ele muda o breviário, ele usou as mesmas expressões, né, de perpetuidade e proibição de modificação. A mesma expressão, dizendo que é perpétuo, que não pode mudar. Só que isso não atingiu, evidentemente, como ele vai colocar, que não atingiu o Papa Pio XII. E foi lá na carta apostólica que modificou o quê? O mesmo breviário. São Pio V promulga o breviário romano na Code Nobis, diz que é perpétuo que não pode mudar. Aí vem São Pio X, na bula Divina Flatum, modifica o breviário, modifica as normas que foi estabelecidas por São Pio V e diz que e o São Pio X diz que essas normas, essas novas normas que ele está estabelecendo, essas mudanças que ele está colocando são perpétuas e não podem ser alteradas. Aí vem São Pio XII e muda o que São Pio X decidiu, estabeleceu e disse que era perpétuo e não pode ser alterado. É isso que o Dom Rifan está colocando aqui, né? Por isso que ele está falando que não atingiu o Papa Pio XII. Bem como o Beato João XXIII, cujas rubricas ele alterou. Ao mesmo tempo que as do Missal pela Carta Apostólica rubricaram instructum. Modificações, essas adotadas por todo mundo tradicionalista. Ou seja, também não atingiu o Papa João XXIII. Que nessa Carta Apostólica rubricaram instructum, ele mudou as rubricas do breviário, né? Ou seja, mudou os nomes que estavam lá nas cartas de São Pio X e São Pio V, que diziam que eram perpétuos e não podiam ser mudados, perpétuos e proibidos de mudar, imutáveis. E também mudou as rubricas do Missal, que na bula Coprimo Templo e São Pio V diz que não pode ser mudado, que é perpétuo. E o São João XXIII foi lá e mudou. Ele diz beato porque esse documento é de 2007, na época o João XXIII era ainda beato, ainda não era canonizado. E essas modificações que ele cita aqui, que foi feito no Missal, né, tridentino, nessa carta passada por Publico Instructum, elas são adotadas por todo mundo tradicionalista. Nenhum tradicionalista critica essas mudanças. Então aí você vê a incoerência. Eles usam isso aqui para dizer que não pode mudar, a cor primo tempo para dizer que não pode mudar, não pode mentir, não pode mudar nada, mas aceita as mudanças que João XXIII fez nessa carta apostólica rubricaram Instructum. Mudanças que ele fez no rito tridentino, no Missal tridentino, que, segundo a literalidade do que está escrito na bula com um tempo, não poderia ter sido alterado. Ou seja, para criticar a missa nova, para criticar, para meter o pau no Papa Francisco, por causa do Tratado Custódio, vale pegar essa bula e dizer que o rito tridentino é inalterável, não pode mudar, leva aquelas palavras ao pé da letra. Mas para aceitar, na hora de usar o missal, que todo o missal tridentino, usar todos os tradicionalistas, né, a edição do Papa João XXIII, que tem alterações, né, feitas por essa carta apostólica, rubrica instructo, em relação ao que foi publicado por São Pio V, aí não precisa, aí a bula já não é mais perpétua, aí não precisa respeitar a literalidade do que é escrito lá, de que é perpétuo, que não pode mudar. Enfim, não tem muita coerência, né? A reforma litúrgica após o Concílio Vaticano II. O Papa atual, quando o cardeal prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé declarou que a crise eclesial na qual nos encontramos hoje depende em grande parte do desmoronamento da liturgia. Cardeal Ratzinger, 113, a fonte. O Papa constata, portanto, a essência de um desmoronamento daquilo que a Igreja tem como seu ápice e consequências deletérias em toda a vida católica. Assim como o Concílio Vaticano II, a reforma litúrgica dele provinda ocorreu num período conturbado de grande crise na Igreja e serviu de ocasião e pretexto para os grandes abusos e erros cometidos e propagados em seu nome. Então, assim, ninguém nega, né, isso é inegável, que a reforma litúrgica do Vaticano II
acabou gerando, aumentando, né, digamos assim, dando pretexto para grandes abusos litúrgicos. Então, assim, ninguém nega que existe abuso litúrgico na missa nova. Só que esses abusos não foram, digamos assim, promulgados no missal de Paulo VI. Não está no missal de Paulo VI. Ou seja, são invenções de padres que não respeitam o missal. Pessoas autorizadas, entre os quais os vários teólogos liturgistas, por exemplo, o cardeal Ratzinger, nosso atual Papa, né, Bento XVI, na época era o Papa Bento XVI, antes da renúncia de Bento XVI, que foi esse documento de 2007, o cardeal Ferdinando Antonelli, que foi secretário da Comissão de Conselho da Liturgia, e o cardeal Eduardo Gagnon, não sei se é assim que pronuncia, presidente do Comitê Pontifício para os Congressos Eucarísticos Internacionais, tiveram reservas e críticas quanto ao modo como foi feita a reforma litúrgica pós-Vaticano II, especialmente na sua aplicação prática. Foi nessa mesma linha que o Santo Padre, o Papa João Paulo II, escreveu: "Quero pedir perdão em meu nome no de todos vós, veneráveis queridos irmãos do episcopado, por tudo que, por qualquer motivo que seja, por qualquer fraqueza humana, paciência, negligência, em virtude também da aplicação às vezes parcial, unilateral, errônea das prescrições do Concílio Vaticano II, possa ter suscitado escândalo na cidade acerca da interpretação da doutrina da veneração devida a este grande sacramento. E peço ao Senhor Jesus que no futuro seja evitado, em nosso modo de tratar esse sagrado mistério, o que possa de alguma maneira debilitar ou desorientar o sentido de reverência e de amor dos nossos fiéis." Carta Dominici Essene, 24 de fevereiro de 1980, número 12. Então o Papa está pedindo perdão pelo quê? Não é pela reforma litúrgica. É por isso aqui, é aplicação, às vezes parcial, unilateral e errônea das prescrições do Concílio Vaticano II, que possa ter suscitou escândalo no altar acerca da interpretação da doutrina e da veneração devida a este sacramento, Eucaristia. Ele está pedindo perdão não por causa da reforma litúrgica, por causa do rito novo, mas por causa dos abusos litúrgicos a que esse novo rito digamos assim, deu aso, deu espaço. Ou seja, ele está pedindo perdão por causa da aplicação errada, do uso errado desse novo rito, da aplicação errada das normas do Concílio Vaticano II, das interpretações erradas, por causa disso. E as interpretações essas e também interpretações erradas a respeito do novo rito que vem gerando os abusos litúrgicos, né? O recém-nomeado secretário da Congregação para Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, Dom Alberto Malcolm Grandit Dom, falou recentemente sobre desvios na liturgia da Igreja. Ao analisar o adjuramento ferido pelo Conselho Vaticano II, ele diz que, infelizmente, após o concílio, certas mudanças pouco refletidas foram feitas na rapidez, no entusiasmo, na rejeição de certos exageros do passado. Isso levou a uma situação oposta ao que se desejava. Ele dá exemplos. Vê-se que a liturgia tomou direções errôneas, como abandono do sagrado e da mística, a confusão entre o sacerdócio comum e o consagrado de modo especial. Confusão. Ele diz que há uma confusão, sim, mas não é confusão total, no sentido de que o novo rito foi colocado como tudo uma coisa só. Não, porque ainda assim, se você pegar o missal de Paulo VI, se for ler a instrução geral do missal romano, você vai ver que há uma clara distinção de função do sacerdócio ministerial e do sacerdócio comum dos leigos. A distinção é bem clara. Existem coisas que só o sacerdote ordenado pode fazer, né? Uma delas, evidentemente, é a consagração do pão do vinho, né? A outra, por exemplo, a homilia. Só o sacerdote, só o ministro ordenado pode fazer homilia, né? A leitura do evangelho. Se bem que na leitura do evangelho e na homilia pode ser um diácono, mas tem que ser um ministro ordenado. A oração eucarística, ela só pode ser rezada por um ministro ordenado, né? Pelo sacerdote. A doxologia final, por Cristo, com Cristo em Cristo, a voz do Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. É exclusivo do sacerdote, é só o sacerdote que reza isso. Quem prepara, né, as ofertas, pão e vinho para serem oferecidos na hora do ofertório é o sacerdote. Quem faz a purificação dos vasos é o sacerdote, né, depois da comunhão. Enfim. O ministro ordinário da comunhão é o sacerdote. Ordinariamente, quem tem que distribuir a comunhão é o sacerdote. O ministro extraordinário é só para suprir a falta de sacerdotes, para atender todo mundo que está lá, né? Há também a visão do conceito de Eucaristia como banquete comum, mais do que a assentação sobre a memória do sacrifício de Cristo no Calvário. E sobre a eficácia sacramental para a salvação, ainda certas mudanças como baseadas das igrejas na linha protestante. Então, assim, ele fala que a visão do conceito da Eucaristia como banquete comum, ninguém nega. Sim, pode ser que o rito novo realmente possa ter
acentuado mais o caráter de banquete da Eucaristia, né? E não tanto a questão do sacrifício. Bom, eu vejo que o rito novo ele deixa claro que a missa é um sacrifício. Ele afirma claramente o caráter sacrificial da Eucaristia, né? Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. A comunidade reza depois que o sacerdote apresenta as ofertas, né? Ele diz: orar em mãos e mãos para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Logo depois do ofertório. Então a gente vê. Fora que, né, na oração eucarística há outras menções da questão do sacrifício. Então, o rito novo ele afirma claramente o caráter sacrificial. Talvez não tanto quanto o rito antigo, o rito tridentino, mas que afirma. Essa mudança de mentalidade enfraqueceu o papel da liturgia ao invés de reforçá-lo. Isso causou outros resultados negativos para a vida da igreja. Assim, ao enfrentar o processo de secularismo do mundo, não era preciso nos tornar secularizados, mas que nos aprofundássemos ainda mais. Pois o mundo tem sempre mais necessidade do espírito da interioridade. Vê-se bem nos jovens de hoje, inclusive nos jovens padres, uma nostalgia do passado, uma nostalgia de certos aspectos perdidos. Há na Europa um despertar muito positivo. Como a nós nos interessa o bem de toda a igreja, apoiamos a ideia sustentada pelo Santo Padre atual de prender a reforma da reforma litúrgica, corrigindo mais eficazmente os abusos e corrigindo tudo que nas normas litúrgicas possa dar aso a eles. Então, o Dom Infante que ele, né, apoia a ideia de fazer uma reforma da reforma litúrgica, de melhorar o novo rito, para diminuir o abuso litúrgico, para dar menos espaço para os abusos litúrgicos. O mesmo secretário da Congregação para Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, Dom Alberto Malcolm Ringit, afirma: pode-se falar de uma correção necessária, de uma reforma da reforma. Então, notos 45 e 46, deixa eu ver aqui. Entrevistas da agência de 22 de julho de 2006 e a meio dessas citações. E qual foi desse do cardeal, do secretário da Congregação para o Culto Divino da época, né? Dom Alberto e Malcolm Ringit. Essas duas citações dele. Conservação da missa, a conservação hoje da missa na forma tradicional. Levados pelo legítimo desejo de conservar a riqueza litúrgica do rito tradicional, chocados com razão em sua fé, e piedade com os abusos, sacrilégios e profanações a que deu asa à reforma litúrgica, né, como em notas 52, 52 e 77 desse documento, os católicos da linha tradicional, não querendo ver a liturgia transformada em show, né, como nota 52, nem querendo compartilhar com erros e profanações que viam, apegaram-se legitimamente às formas tradicionais da liturgia. Então está dizendo que muitos católicos, por causa dos muitos abusos que a gente vê na liturgia no rito de Paulo VI, na missa nova, se apegaram mais à missa tridentina, ao rito tridentino. Ou seja, pelo desejo de conservar, né, a riqueza litúrgica. E, como diz Dom Rifan, por isso merecem toda a nossa compreensão, nossos louvores e nossos apoios que lutam pela preservação da liturgia na forma sacramental. Então é louvável a atitude de defender a liturgia da forma tradicional, da forma do rito tridentino. É uma coisa boa, não é ruim defender o rito tridentino. Não é ruim você gostar do rito tridentino, não tem nada de errado. Você prefere o rito tridentino, a pessoa prefere o rito tridentino ao invés da missa nova. Não tem nada de errado. Por isso também tem todo o nosso aplauso, tão desejado moto próprio do Papa Bento XVI, concedendo liberdade universal para a missa no rito romano tradicional, que será um benefício para toda a igreja. O cardeal Jorge, arcebispo de Chicago, afirma que a missa de São Pio V é uma fonte preciosa de compreensão litúrgica para todos os ritos. Essa liturgia, todos os outros ritos. Essa liturgia pertence à igreja inteira como um veículo do Espírito que deve se irradiar também na celebração da terceira edição típica do Missal Romano atual. Citação completa na nota 47 abaixo. Na nota 47 tem a citação completa. Depois é só ir lá ver. Quem quiser, o documento vai estar na descrição do vídeo, o link é. Eu não vou ler lá. Por todos os motivos, também nossa administração apostólica, por faculdade a nós concedida pela Santa Sé, conservamos o rito da missa na sua forma tradicional, isto é, a antiga forma do rito romano, como fazem igualmente muitas congregações religiosas, grupos e milhares de fiéis em todo o mundo. Então, lá na administração apostólica de São João Maria Vianney, lá de Dom Rifan, Dom Rifan e os padres lá celebram o rito tridentino. Nós amamos, preferimos e conservamos, por ser para nós a melhor expressão litúrgica dos dogmas eucarísticos e sólido alimento espiritual. Veja,
Vejo que ele diz que eles amam e preferem por ser melhor expressão litúrgica dos dogmas eucarísticos. Ele não diz que é a única expressão litúrgica. Ou seja, então ele não nega que o rito de Paulo também é a expressão litúrgica dos dogmas eucarísticos. Também é. Talvez não tanto, né? Não tanto quanto o rito tridentino, mas é. Ou seja, ele reconhece isso. Ele reconhece que o rito tridentino é uma melhor expressão. Mas o rito de Paulo VI também é a expressão dos dogmas litúrgicos. Também expressa os dogmas litúrgicos. Embora não tanto quanto o rito tridentino. Pela sua riqueza, beleza, elevação, nobreza e solenidade das cerimônias. Pelo seu senso de sacralidade e reverência, pelo seu sentido de mistério, pela sua maior precisão e rigor nas rubricas, apresentando assim mais segurança e proteção contra abusos, não dando espaço à ambiguidade, liberdade, criatividade, adaptações, reduções, instrumentalizações, é como lamenta o Papa João Paulo II. E a Santa se reconhece essa nossa adesão como perfeitamente legítima. Então, como ele está dizendo que o rito tridentino ele é mais rigoroso, né? Dá menos margem, menos espaço para abusos, para invencionistas, enfim. Dá menos espaço, como ele diz aqui, ambiguidades, liberdades, criatividade, adaptações, reduções e instrumentalizações. Assim, por cima das riquezas litúrgicas católicas, exprimimos através da missa nossa forma tradicional, nosso amor pela Santa Igreja e nossa comunhão com ela. Ademais, não arrefeceu e continua nosso combate contra as heresias litúrgicas, como a negação da presença real de Cristo na Eucaristia, a transformação da missa numa simples ceia, a negação ou encobrimento do caráter sacrificial e propiciatório da Santa Missa, a confusão entre sacerdócio ministerial e sacerdócio comum dos fiéis, a dessacralização da Sagrada Liturgia, a falta de veneração e adoração, de modéstia no traje de culto divino, a mundialização da Igreja, etc. Então são coisas que todo católico tem que combater, lógico. Esses abusos, essas heresias litúrgicas, essas coisas que a gente vê, né? E como eles se exemplificam. E a esses erros nós resistimos sempre, venham de onde vierem. A doutrina da resistência continua mesmo. Se um anjo do céu ou nós mesmos vos ensinar um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja anátema. São Paulo aos Gálatas 1:8. Esta nossa posição doutrinária foi e continua sendo a mesma que sempre sustentamos. Critérios e limites a serem observados. Falamos acima sobre os verdadeiros e sadios motivos que levaram e levam grande número de católicos ao legítimo amor e preferência pela riqueza litúrgica do rito tradicional, o rito tridentino, e portanto a sua conservação. Mas há que se reconhecer e lamentar que às vezes, em sua adesão e resistência, fizeram-se críticas ilegítimas à reforma litúrgica, e se foi além dos limites permitidos pela doutrina católica. Então o que ele está colocando aqui? Ele explicou os motivos verdadeiros, legítimos, bons, sadios, que levam católicos a preferirem o rito tridentino, a lutarem pela preservação do rito tridentino. Só que ele está colocando aqui que a gente é preciso reconhecer e lamentar que muitos católicos, nessa adesão e preferência pela missa tridentina, resistência, né, no caso na conservação do rito tridentino, fazem críticas ilegítimas à reforma litúrgica, ou seja, à missa nova, e vão além dos limites permitidos pela doutrina católica. Fazem críticas que não poderiam, que não caberia um católico fazer, que vão além dos limites que um católico deve obedecer, né, digamos assim. Ou seja, críticas que já não são atitude de um católico. Não é crítica de um católico, mas de um rebelde. Acho que já se tornam críticas de um rebelde do magistério, de um cismático. Muitas vezes, na ânsia de defender coisas corretas sob a pressão dos ataques dos opositores, mesmo com reta intenção, podem-se cometer erros e exageros que, após o período de uma reflexão, devem ser retificados e corrigidos. Se não pudéssemos comentar que no campo da batalha é difícil medir a precisão e o alcance dos golpes. Daí acontecerem faltas ou excessos compreensíveis, mas incorretos. Erros podem ser compreendidos e explicados, mas não justificados. Santa Tomás de Aquino ensina. Não se pode justificar uma ação má, embora feita com boa intenção. Então, mesmo que a intenção seja boa, se a ação é má, não pode ser justificada. Então, mesmo que a intenção dos católicos que metem o pau na missa nova seja boa, isso não justifica a ação deles. A atitude de ficar metendo o pau na missa nova e negando a validade da missa nova. Por essa razão, em carta ao Papa de 15 de 8 de 2001, os sacerdotes da antiga União Sacerdotal São João Maria Vianney, agora constituída pelo Papa em administração apostólica, escreveram: e se por acaso, no calor da batalha em defesa da verdade católica, cometemos algum erro ou causamos algum desgosto à vossa santidade, embora nossa intenção tenha sido sempre a de servir a Santa Igreja, humildemente suplicamos ser paternar perdão. Submissão à autoridade do Papa. O sacerdote da antiga União Sacerdotal São João Maria Vianney, que é agora a administração apostólica, vão lá pedir perdão para o Papa por possíveis excessos, abusos, erros que tenha cometido, né, na batalha por defender a verdade católica. É preciso sempre ajustar a prática com os princípios que defendemos.
É que ele pede perdão pelos erros, pelos abusos, na forma como foram defender a verdade católica. Que é verdade e não é um erro, né? O erro está na forma de fazer isso, né? Se reconhecemos as autoridades da igreja, é preciso respeitá-los como tais, sem jamais atacar os erros, sem jamais, ao atacar os erros, desprestigiá-los. Então tem que respeitar as autoridades da igreja, papa, bispo, mas sem negar a sua autoridade, sem desprestigiá-los. Quando você for atacar os erros, que fala que quando denunciar os erros, você pode e deve denunciar os erros do papa, de bispos, mas nunca negar a autoridade deles, nunca desprestigiá-los. Se houve algum erro ou exagero no passado quanto a isso, não há nada mais em se corrigir o erro. Os princípios, a adesão às verdades da nossa fé, não há nada demais em se corrigir o erro. Os princípios, a adesão às verdades da nossa fé e rejeição aos erros condenados pela igreja continuam os mesmos. O que é preciso evitar as generalizações, ampliações de atribuições indevidas e injustas. Por exemplo, porque você viu uma missa no rito de Paulo VI, uma missa nova, cheia de abuso litúrgico, você por causa disso você achar que toda missa nova vai ter abuso litúrgico. Também você não pode falar isso, né? Porque existem missas novas que são bem celebradas, que não tem abuso litúrgico, né? A justiça e a caridade, mesmo no combate, são imprescindíveis. Se houve alguma falha também nesse ponto, corrigir-se não é nenhum desdouro. Ou seja, não é ruim você se corrigir se você cometeu um erro, se você falhou, né? No combate, né? Na forma como estava combatendo os erros. Afinal, errar é humano. Perdoar é divino, corrigir-se é cristão e perseverar no erro é diabólico. O objetivo da presente orientação pastoral não é arrefecer a luta contra o modernismo ou outras heresias que procuram se infiltrar na Santa Igreja de Deus, muito menos vamos pactar com quaisquer erros que sejam, mas sim fazer com que o nosso ataque seja eficaz, baseado na verdade, na justiça e na honestidade. Ele está dizendo que o objetivo dessa orientação pastoral não é diminuir, não digamos assim, esmorecer e fraquejar na luta contra o modernismo, contra a teologia da libertação, o progressismo, né, as heresias que se infiltram na Santa Igreja. E muito menos compactar com esses erros, com essas heresias, não. Mas é fazer com que o ataque a esses erros seja eficaz. O combate a esses erros seja eficaz, seja baseado na verdade, seja de forma correta. Seja um combate honesto. Esse é o objetivo. Ele quer mostrar a forma honesta de você combater esses erros. De você combater o modernismo hoje. Caso contrário, seria inócuo, seja sem efeito, prejudicial até mesmo ofensivo a Deus, Nosso Senhor e a sua igreja. Só assim estaremos contribuindo realmente com a hierarquia da igreja nesse combate com o mal. Ou seja, só fazendo da forma correta, de forma honesta, a gente realmente estaria contribuindo com a hierarquia da igreja. Foi o que escrevemos a Papa em nossa carta de 15 de agosto de 2001. Queremos oficialmente colaborar com Vossa Santidade na propagação da fé e da doutrina católica, no zelo pela honra da Santa Igreja, signo no combate aos erros e heresias que tentam destruir a barca de Pedro inutilmente porque as portas do inferno não prevaleceram contra ela. E o Santo Padre bondosamente acolheu a nossa oferta. Tomamos nota, com vivo regozijo pastoral, do nosso propósito de colaborar com a sede de Pedro na propagação da fé e da doutrina católica, o zelo pela honra da Santa Igreja, que se segue como signo das nações. Sinal, acho que é uma coisa como sinal para as nações. Isaías 11:12. No combate, os que tentam destruir a barca de Pedro inutilmente porque as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Mateus 16:18. Assim jamais se pode usar a adesão à liturgia tradicional em espírito de contestação à autoridade da igreja ou de rompimento com o meu. Então, a adesão ao rito tridentino, a preferência, a escolha pelo rito tridentino jamais pode ser um sinal, um gesto de contestação, de rejeição à autoridade da igreja, né, ou de rompimento com a comunhão da igreja. Ou seja, você não pode nunca escolher a missa tridentina porque não aceita a validade da missa nova, porque não aceita o Vaticano II, porque não aceita a autoridade de todos os papas, enfim. É isso que ele está dizendo. Há que se conservar a adesão à tradição litúrgica sem pecar contra a sã doutrina do magistério, e sem jamais ofender a comunhão eclesial, como escrevi na minha primeira mensagem pastoral de 5 de janeiro de 2013. Conservemos a tradição e liturgia tradicional, em união com a hierarquia e o magistério vivo da igreja, e não em contraposição a eles. Então deve-se conservar a tradição litúrgica, conservar o rito tridentino e tal, mas sem ir contra o magistério, sem ser rebelde, sem negar a autoridade do Papa, enfim. Ou seja, tem que lutar pela conservação do rito tridentino em união com a hierarquia e com o magistério vivo da igreja, e não indo contra o magistério. A diversidade litúrgica pode ser fonte de enriquecimento, mas pode também provocar tensões e compreensões recíprocas e até mesmo cismas. Neste campo, é claro que a diversidade não deve prejudicar a unidade. Esta unidade não pode exprimir-se senão na fidelidade comum e a comunhão hierárquica. Volta 58.
São João Paulo II, carta apostólica, 25º anos. Número 16, 4/2/88. Todas as pessoas autorizadas, teólogos e liturgistas, citados acima, como o então cardeal Ratzinger, nosso atual Papa, o cardeal Ferdinando Antonelli, que foi secretário da Comissão Conciliar da Liturgia, o cardeal Eduardo Gagnon, que tiveram algumas reservas quanto ao modo como foi feita a reforma litúrgica após o Vaticano II, especialmente na sua aplicação prática, permaneceram sempre dentro dos limites permitidos pela doutrina católica, dogmática e canônica no respeito ao magistério da Igreja. Esses limites impostos pela liturgia católica às reservas e críticas nos impedem, por exemplo, de dizer que o Novus Ordo Missa, ou seja, a missa nova, no rito de Paulo VI, a missa promulgada pelo Santo Padre Paulo VI, seja heterodoxa ou não católica. A sua promulgação, forma no sentido filosófico, é a garantia contra qualquer irregularidade doutrinal que pudesse ter havido na sua confecção matéria, embora ela possa ser melhorada na sua expressão litúrgica. Ou seja, o fato de o missal de Paulo VI, o novo missal ter sido promulgado pelo Papa Paulo VI, isso já nos dá a garantia de que não há irregularidade doutrinal, não há erros doutrinários no missal de Paulo VI. No missal. Não estou falando em missas que você vai celebrado, estou falando no missal, no que está escrito no missal. Lá não há erros doutrinários. O fato de o Papa ter promulgado já nos dá essa garantia. Mas o fato de não ter erros doutrinários, isso não quer dizer que seja perfeito, que não possa melhorar. Não, não é imperfeito. Não tem erros doutrinários, mas também não é perfeito. Pode ser melhorado, né? E essa promulgação oficial e não modo de sua confissão que a torna um documento do magistério da Igreja. Ou seja, o fato de ser promulgado pelo Papa que faz dela um documento do magistério da Igreja. E não o modo como foi feito. Não se pode negar o fato objetivo de que hoje o rito de Paulo VI é o rito oficial da Igreja Latina, celebrado pelo Papa e por todo o episcopado católico. Ninguém pode ser católico se mantendo uma atitude de recusa de comunhão com o Papa e com o episcopado católico. De fato, a Igreja define como cismático aquele que recusa se submeter ao Romano Pontífice ou se manter em comunhão com os outros membros da Igreja e sujeitos, cano 751. Ora, se recusar contínuo e explicitamente a participar de toda e qualquer missa no rito celebrado pelo Papa e por todos os bispos da Igreja, pela razão de julgar esse rito em si mesmo incompatível com a fé ou pecaminoso, representa uma recusa formal de comunhão com o Papa e com o episcopado católico. Ou seja, se recusar estar em comunhão com o Papa, com o episcopado católico, é cisma. O crime canônico de cisma. Ele vai dizer que se você se recusa, né, contínuo e explicitamente, a participar de qualquer missa celebrada no rito de Paulo VI, que é o rito que hoje é celebrado pelo Papa e pelos bispos, né? Simplesmente por quê? Porque você não aceita esse rito. Porque você acha que esse rito em si mesmo, ou seja, do jeito que está escrito no missal, é incompatível com a fé católica ou é pecaminoso, se você rejeita por essas razões, ou seja, porque você não acha, não aceita como válido, então isso é uma recusa formal de comunhão com o Papa e com o episcopado católico, portanto você é um cismático. Ou seja, negar a validade da missa nova é cisma. É isso que ele está dizendo. Quem nega a validade da missa nova, quem recusa participar, quem rejeita a missa nova por achar que ela não está de acordo com a fé católica, que ela é inválida e não está de acordo com a fé católica, é um cismático. É isso que o Dom Rifan está colocando aqui. De fato, temos em nossa administração apostólica o rito de São Pio V como rito próprio e exclusivo, conforme nos concedeu a Santa Sé. O fato de termos nossa administração apostólica, o rito de São Pio V, como rito próprio e exclusivo, conforme nos concedeu a Santa Sé, não significa que não se possa nunca participar da missa na forma atual, considerando-a na prática como se fosse inválida ou ilícita, isto é, pecaminosa. Porque quem na teoria e na prática considera essa nova missa em si mesma como inválida, sacrílega, heterodoxa, não católica, pecaminosa e, portanto, ilegítima, deveria tirar as lógicas consequências teológicas dessa posição e aplicá-la ao Papa e a todo o episcopado residente no mundo, isto é, a toda igreja docente. Ou seja, sustentar que a igreja oficialmente tenha promulgado, conserve há décadas e oferece todos os dias a Deus no culto ilegítimo e pecaminoso, proposição que é reprovada pelo magistério, você pode ver nas notas 70 e 71 desse documento, e que, portanto, as portas do inferno têm prevalecido contra ela, o que seria uma heresia. Seria uma heresia. Ou então estaria adotando o princípio sectário de que só ele e os que pensam como eles são a igreja, que fora deles não há salvação, que seria outra heresia. Essas posições não podem ser aceitas por um católico, nem na teoria nem na prática. Ou seja, para você negar a validade da missa nova e dizer que ela
inválida, sacrílega, heterodoxa, não católica, pecaminosa e ilegítima. Ela em si mesma, o jeito que está no missal, você negar a validade dela, você tem que negar a autoridade do Papa que a promulgou, dos papas que celebram nesse rito, dos bispos que celebram nesse rito e que aceitam esse rito. Então você vai ter que sustentar que a igreja, há décadas, oferece a Deus, né, promulgou e há décadas conserva e oferece a Deus um culto que seria ilegítimo e pecaminoso. Ou seja, vai ter que dizer que a igreja caiu no erro, o magistério se afastou da fé, enfim, se desviou e isso vai cair no sede-vacantismo. Essa é a consequência. Você cai no sede-vacantismo. Que é uma posição que não pode ser aceita por um católico nem na teoria nem na prática. Né? Fique, portanto, bem claro. Por tudo quanto aqui estamos ensinando, que embora tenhamos como rito próprio da nossa administração apostólica a missa no rito romano tradicional, rito tridentino, uma participação de algum fiel em nossa concelebração de algum dos nossos sacerdotes ou de seu bispo, em uma missa no rito promulgado oficialmente pela hierarquia da igreja, por ela determinado, ou legítimo por ela adotado, e por ela adotado, como é a missa celebrada no rito romano atual, o rito de Paulo VI, não pode ser considerado como sendo algo mal nem passivo da menor crítica. Nem significa a perda da nossa identidade litúrgica, mas sim uma demonstração de comunhão com os outros bispos, sacerdotes e fiéis, apesar da diferença de rito. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que o fato de na administração apostólica de São João Maria Vianney se preferir o rito tridentino não significa que o fiel daquela administração apostólica não possa participar da missa no rito de Paulo VI. Não significa que um padre de lá não possa celebrar no rito de Paulo VI. Ou seja, mesmo o rito escolhido próprio dessa administração ser o rito tridentino, ainda assim, um padre daquela administração pode celebrar no rito de Paulo VI se ele quiser. Um fiel daquela administração pode participar de uma missa no rito de Paulo VI se quiser. Ademais, isto não vem significar que estejamos aprovando abusos e profanações que ocorrem até com certa frequência em missas celebradas no novo rito. Estamos falando do rito em latim tal qual foi promulgado pelo Santo Padre Paulo VI e aprovado pelos seus sucessores. E uma eventual participação em missas no novo rito não significa a aprovação de quaisquer abusos lamentados pelo Papa que ali possa ocorrer. Então, dizer que o fiel daquela administração pode ir lá e participar da missa no rito de Paulo VI, o padre daquela administração pode celebrar no rito de Paulo VI, não quer dizer que eles estão, ou seja, o fato de ir lá na administração apostólica de São João Maria Vianney aceitar o rito de Paulo VI, não quer dizer que estão aprovando abusos litúrgicos, profanações, que a gente vê até com frequência nessas missas de Paulo VI. Porque tá falando porque o que está permitido é o rito em latim do jeito que foi promulgado pelo Papa Paulo VI, o rito que está lá no missal de Paulo VI, não os abusos que você está vendo por aí. Também não estamos simplesmente enviando os fiéis à nova missa. Se lutamos tanto para termos a faculdade de possuirmos e conservarmos o rito tradicional, como nos concedeu o Santo Padre com a criação da administração apostólica, exatamente para que os sacerdotes e fiéis tenham sempre acesso legítimo e tranquilo a este tesouro litúrgico da igreja. Pode ser demais, pelos motivos legítimos que aqui indicamos, participar apenas da missa tradicional e celebrá-la com exclusividade, como fazemos em nossa administração apostólica, por faculdade concedida pela Santa Sé. Não foi proposta específica dessa orientação pastoral analisar e questionar completamente todos os aspectos da atual reforma litúrgica. Estamos defendendo sim o magistério e a indefetibilidade da igreja. E continua perene, mesmo com os atuais desastres que possam ter dado aso à reforma litúrgica. Que possa ter dado aso à reforma litúrgica. Então está dizendo que também o fato de permitir a missa nova não está simplesmente dizendo, mandando os fiéis participar da missa nova. Está apenas dando permissão que se o fiel quiser, pode participar. Se o padre quiser celebrar na missa nova, pode celebrar, mas não está mandando fazer isso. E tá dizendo, ele diz que não é o propósito dessa orientação tratar dos aspectos específicos, todos os aspectos do novo rito. Mas sim defender o magistério e a indefectividade da igreja. Ou seja, que a igreja não errou ao promulgar o novo rito. É isso que ele quer defender. Apesar, né, dos desastres, dos abusos que a gente vê acontecendo no novo rito. Mas que a igreja não errou ao promulgar o novo rito do jeito que está no missal de Paulo VI. Nosso propósito sim é combater aqui o equívoco doutrinário dos que consideram a nova missa, como foi promulgada oficialmente pela hierarquia da igreja, como sendo pecaminosa e, portanto, inadmissível de ser aceita sem se cometer pecado, atacando violentamente os que, em determinadas circunstâncias dela, participam como se tivesse cometido uma ofensa a Deus. Então, ele está dizendo que o propósito aqui é combater o equívoco doutrinário daqueles que negam a validade da missa nova. Nossa, essa parte aqui ficou muito grande. Então é isso, né? Acabou ficando maior do que eu queria. Se você gostou e quiser mais conteúdo católico que eu ponho aqui no meu canal, aqui na aba de canais da comunidade do meu canal tem uma lista de canais católicos que eu gosto, que eu recomendo, que eu indico.
Aí tem aqui as indicações para quem quiser, sei lá, se você quiser conhecer, você clica no logo, no nome do canal e vê. Se gostar, se gostar, se inscreve, não gostar, não se inscreve, mas estão aqui as indicações. Enfim, são excelentes canais católicos, estão aqui as indicações. Então é isso, se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho da notificação se não estiver ativado. Me segue no Instagram se ainda não me segue, né? @MSFcatólico, pode deixar o link na descrição. E é isso, até a próxima, tchau.